Olá! Hoje eu quero falar com você sobre ouvir. Todo líder e toda pessoa de sucesso, ela tem que aprender a ter um ouvido bem sintonizado com o coração das pessoas e aprender a mudar a sua agenda. Antes, talvez você falava muito, ensinava muito, corria muito atrás de algumas coisas, mas chega um momento que você precisa ouvir. E aí, para ouvir, você precisa mudar sua agenda, precisa tirar tempo. Ouvir não é simplesmente escutar, entrar por um ouvido e sair pelo outro e você nem lembrar mais o que a pessoa falou. Ouvir é você prestar atenção com o coração. Ouvir é você olhar e ver a respiração como está enquanto a pessoa lhe conta algo. Ouvir é você ter compaixão e empatia e conseguir talvez se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Ouvir é muito mais do que simplesmente escutar palavras, né? Você precisa entrar no mundo dela, precisa entrar no coração dela para conseguir realmente descobrir o que ela está pensando, sentindo, o que ela está te contando. Como nós já vimos, há diferentes personalidades e as personalidades comunicam as coisas de maneira diferente, sentem as coisas de maneira diferente. Então, se você quer crescer, você precisa aprender a ouvir as pessoas, analisar o comportamento, analisar o jeito, analisar temperamentos e entender o que ela está tentando falar com o jeito que ela está lhe falando. Vamos supor, o colérico fala de forma prática e rápida e direta, e às vezes você diz, ele está falando de uma forma grosseira. Não, ele não está falando de uma forma grosseira. Preste atenção. Ele está inclusive respaldando você. É muito interessante isso. Um sanguíneo, ele está falando demais. Não, preste atenção que ele está tentando pedir um socorro muitas vezes, que está dentro do coração dele, dentro da alma dele. Você precisa ler as entrelinhas. Nas entrelinhas tem tanto conteúdo, mas tanto conteúdo. É um olhar, é uma respirada, é um jeito, é um toque. Sempre tem algo dentro deles que está ali aflorando, mas que muitas vezes nós não percebemos porque somos diferentes. Você está falando num jeito e eu estou entendendo de outro. Você está falando num tom e eu estou entendendo outro tom. Então ouça as entrelinhas. Preste atenção. Ouça as suas emoções. Outra coisa interessante é você parar e dizer, não, deixa eu me sentir, deixa eu me ouvir, deixa eu ver qual é o meu limite. Não sei você, mas eu conheço o meu limite, o meu corpo reage ao meu limite. Eu sei quando eu estou cansada, eu sei quando eu posso avançar, eu sei quando eu posso ir além e eu sei quando realmente preciso parar. Ouça você. Ouvir é você prestar atenção. Quando nós falamos em ouvir, pare, olhe, escute. Não segue a vida num fluxo terrível, numa corrida louca, envaretada, a qual você não consegue prestar atenção em nada. Preste atenção em você, não sei no que você trabalha, mas preste atenção nos seus clientes também. Isso é importante demais. O jeito, o toque, a fala. E outra coisa, né? Nós já aprendemos aqui sobre as provas da vida que vem, e se você não passar, você vai passar por ela de novo. Às vezes nós dizemos, eu tenho clientes difíceis. Realmente, bem-vindo ao mundo normal, nós temos clientes difíceis, mas quando você passa por 1, 2, 3 iguais, às vezes você não venceu a prova. E nas entrelinhas, aquelas pessoas estão tentando ser o chefão que você precisa vencer dentro de você, nas suas emoções, para passar para o nível seguinte. Então ouça, preste atenção em tudo que está acontecendo, preste atenção na sua volta, preste atenção nos seus clientes, preste atenção a nível empresarial nos seus concorrentes. Ouça, eles estão indo por um caminho, mas será que você quer mesmo ir nesse caminho? Há muitas pessoas que acabam copiando os seus concorrentes e esse não é o ponto. Às vezes eles têm uma missão, visão, valores, apesar de ser o mesmo segmento de empresa, eles têm uma missão, visão, valores deles e você tem outra. E você só vai conseguir observar isso quando você ouve o seu concorrente. Você está prestando atenção nele e aí você olha e diz, olha, nós vendemos as mesmas coisas, mas nós temos missão, visão e valores completamente diferentes. Então você deixou de ser meu concorrente, você pode ser um parceiro de negócio, mas concorrente não, porque eu te ouvi, eu prestei atenção, né, e agora eu vejo que não estamos indo para o mesmo caminho. E se eu for por ali, não vai ser bom, não vai ser saudável, porque eu vou morrer, porque eu tenho a minha missão, a minha visão e os meus valores. Então, ouça os seus mentores. É outra coisa que nós precisamos aprender. Nós somos acostumados muitas vezes de forma egoísta, de forma avarenta, de forma orgulhosa a prestar atenção somente na nossa vida. Simplesmente só eu sei o que eu estou passando, só eu sei a dor que eu estou sentindo, só eu sei aquilo que me incomoda, ninguém mais sabe nada. E no fim você fica aprendendo só com os seus erros. Enquanto que se você tiver mentores, você vai aprender com os erros deles e com o sucesso deles. Só que você, para isso, tem que aprender a ouvi-los. Ouvir muitas vezes o que gostamos, mas ouvir muitas vezes o que não gostamos.
Diversas vezes os meus mentores me disseram coisas que eu falava para eles assim, olha, eu prometo que eu vou botar no moedor de carne, que agora não desceu. Mas eu vou chegar em casa, vou passar no moedor de carne, vou esmiuçar tudo isso que você está me falando aí, que até agora não desceu, não gostei. Mas se você está me falando, deve fazer algum sentido. E realmente eu levar em casa, eu começar a orar, eu colocar para Deus, eu buscar na palavra, eu olhar outros livros, eu ler mais, eu pegar um conteúdo, estudar mais, canetear lá e dizer, não, realmente, agora eu consegui assimilar o que eles me disseram, consegui trazer para o meu coração, consegui trazer para a minha mente e fui transformada por aquele conhecimento. Preciso ouvir. Às vezes nós fechamos os ouvidos para aquilo que nós não queremos ouvir. E isso é muito complicado. Por quê? Porque nós vamos prestar atenção somente naquilo que nos dá prazer, que nos deixa feliz. Aí você presta atenção, não gostei disso, então não presto mais atenção. Ou atacamos. Alguém fala alguma coisa dos nossos erros, nossos defeitos, e nós fizemos o quê? Porque tu, porque você, porque tu tá falando, mas tu, sabe? E aí nós não estamos ouvindo. Ouça seus mentores, ouça as pessoas que estão à sua volta. Você precisa ouvir, preste atenção. Sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, ouça. Ouça, preste atenção. E ouvir é muito mais do que palavras. Eu já falei, é entre linhas. É você ver a respiração, o olhar. Você conhece o olhar daqueles que estão perto de você? Você consegue entender, olhar no olhar e dizer para a pessoa, você está bem? Ela disser, tô, e você olhar e ver que não está? Você consegue fazer isso? Se você não consegue é porque você não tem treinado os seus ouvidos, você não tem treinado o seu prestar atenção. O seu amor ainda está só em você e não no outro. Precisa ter isso, você precisa saber quem são os seus, o que sentem, o que não sentem, e isso somente através do ouvir. Ouça, preste atenção. Você tem uma empresa, você tem uma equipe, você tem pessoas à sua volta, você tem a nível ministerial, olhe, as pessoas chegam, você diz bom dia, e elas dizem bom dia, ali você já olha, está bem, não está bem? Eu tenho um time que convive mais tempo comigo, praticamente todos os dias a gente está junto, então tem momentos que bom dia, eu olho e opa, tem alguma coisa. E aí eu dou uma esperadinha, vejo o momento certo, daqui a pouco eu boto a mão no ombro e digo, e aí, como é que você tá? Tô bem. Seus olhos não me disseram isso. O que aconteceu? Você precisa ouvir. E ouvir é muito mais do que ouvir as palavras. Ouvir é você ouvir o conjunto da obra, uma respiração, um brilho no olhar, ou um sorriso, um jeito de se expressar. Você precisa ouvir. A partir de hoje, preste atenção. Ouça, comece treinando com aqueles que são mais próximos de você. Se você é casado, comece a treinar com a sua esposa e com o seu esposo. Combinado? Olhe para eles, observe eles. Parece que não está bem, mas eu pergunto e diz que está bem. Vai lá dar um abraço, dá um carinho, coloca a mão no ombro e diz, olha, eu estou sentindo que você não está bem, eu fiz alguma coisa? E se falar que você fez alguma coisa e você não gostar, diga, não, tudo bem, eu entendo, eu errei o alvo. Eu tinha um outro objetivo com isso e acabei acertando de maneira errada. Mas eu vou pensar, vou ajustar, vou mastigar, vou melhorar. Vamos lá, a gente está aqui para ser um só e não para se machucar, é ou não é? Então começa a treinar com o seu cônjuge. Aí está treinando com o seu cônjuge, se você tem filhos, treine com os seus filhos. Os filhos são uma aventura e eles são incríveis, eles são diferentes personalidades para que nós possamos treinar os nossos ouvidos. Filhos são como instrumentos. Ou é a bateria, outro é a guitarra, outro é o violão, outro é o violoncelo, né? E cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu toque, cada um tem a sua música e você precisa saber o tom certo, o toque certo, o momento certo. Nós já falamos de momento certo, mas você só vai conseguir se você aprender a ouvir. Então meu conselho de hoje é ouça e treine primeiro com seu cônjuge, depois com seus filhos e aí você treine aonde você trabalha. Preste atenção, há muito mais por trás das palavras e se você conseguir prestar atenção, você vai conseguir ser um líder incrível, porque você vai conseguir realmente conduzi-los de acordo com a necessidade deles, não daquilo que eles estão falando, mas daquilo que eles realmente estão precisando. Combinado? Um beijo no coração e fica com Deus.